Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, na hora, quando o vi, pensei até que fosse um engano, que eu estivesse confundindo. Talvez alguém parecido, não mais do que isso. Tudo porque o Marcos, ele não podia estar ali, já que tinha ido embora para Maceió. Eu estava naquele shopping olhando vitrine, andando à toa para lá e para cá, e quando passei diante daquela loja, eu vi lá dentro, ora, todo o meu corpo tremeu. Levei até um susto. Me deu uma moleza nas pernas que tive de me encostar na parede para não cair. Parei e fiquei prestando atenção pelo vidro. Coração veio na boca. Pelo sim, pelo não. Recuperei a respiração e resolvi entrar na loja. Ele estava sozinho, parado, olhando assim numa determinada direção. Então eu me aproximei, cheguei bem do seu lado e encostei no seu ombro. Marcos, é você? Quando me viu, ele chegou a dar um pulo para trás, de tão assustado que ficou. E naquela hora, aí não tive dúvidas, era ele mesmo. Eu jamais deixaria de reconhecer o homem por quem ainda estava apaixonada, com quem tinha me relacionado durante quase um ano. Para minha surpresa, no entanto, ele fez uma cara tão esquisita. Fez de conta que não me conhecia. Juro. No começo ficou me olhando assustado, sem abrir a boca, engolido em seco, e de repente aquela mulher se aproximou da gente, na verdade dele, né? Segurando a mão de uma menininha. Ele ficou todo atrapalhado, e principalmente quando a mulher perguntou: quem é tua amiga, amor? Ele olhou para a mulher, depois olhou para mim de novo e, sem desfazer aquela cara de tacho, de assustado, falou aquela frase que me deixou de queixo caído. Não é minha amiga não, aliás, eu nem sei quem é. Vamos então? Sabe quando você não acredita? O safado fingiu que não me conhecia. Falou aquilo e, sem olhar na minha cara, pegou na mão daquela mulher e praticamente a carregou para fora da loja. Ele, a mulher e a menininha. Eu fiquei ali embasbacada, assistindo a saída dele, sem acreditar. O corpo todo tremendo, o coração quase parando de bater. Por que ele agiu desse jeito? Eu fiquei ali me perguntando, sem poder me mexer do lugar, até porque era ele mesmo, era o Marcos. Só que, por meu espanto, o homem com quem estive junto durante quase um ano, que eu ainda amava, infelizmente, fingiu que não me conhecia. Naturalmente fez aquilo por causa da mulher. Só podia, né? Aliás, quem seria ela? Ela o tinha chamado de amor? Ou seja, só podia ser esposa ou namorada? E aquela menininha quem era? Sua filha. Naturalmente sua filha, ou sua enteada, quem sabe? Se fosse sua mulher e sua filha, até dava para entender porque ele tinha feito aquilo, agido daquele modo, fingindo que não me conhecia. Porque num passado não muito distante, havíamos tido um envolvimento, e na época, ele não mencionou nada que tinha filha, ou que tinha mulher, ou que era casado. Ou seja,
Se fosse mesmo mulher e filha, ele tinha mentido para mim. Olha, aquilo me pegou tão de surpresa, me deixou tão chocada, que eu permaneci parada dentro daquela loja não sei quanto tempo. Só fui voltar à realidade quando uma vendedora se aproximou, perguntando se podia me ajudar. Eu quase falei para ela, não. Infelizmente ninguém pode me ajudar. Minha ficha custou a cair. O safado tinha mentido para mim no passado. Meu Deus, não fazia nem um ano que a gente havia tido aquele relacionamento. E a nossa história tinha terminado exatamente porque ele veio com aquela conversa de que iria embora para Maceió. Tinha arranjado um trabalho irrecusável através de um amigo. Claro que devia ser mentira. Mesmo depois que ele foi embora, chegamos a nos falar durante algum tempo, até que ele parou de responder as minhas mensagens e de atender às ligações que eu fazia. Ou seja, nunca mais tivemos contato. Já fazia quase 6 meses que a gente nem se falava. Imagine o meu estado, o choque que eu levei. Como eu ainda tinha o seu número na minha agenda, me recompus, procurei o seu contato e escrevi aquela mensagem. O que está vendo, Marcos? Por que você me tratou desse modo, fingiu que não me conhecia? E essa mulher, e essa menina, quem são? Acho que você me deve uma explicação, né? Ele viu a mensagem, mas não respondeu. Isso me deixou ainda mais por conta. Pensei até em ligar, ou então procurá-lo pelo shopping e confrontá-lo diante daquela mulher. Mas acabei me segurando. Como já disse, fazia muito tempo, quase 6 meses, que eu não via, nem falava com ele. Estávamos afastados porque ele tinha ido embora para Maceió. E depois de um tempo, não respondia, nem ligação, nem mensagem. Embora nunca tenha trocado de número. Mesmo quando, segundo ele, estava morando lá na parte de cima do Brasil. Eu fiquei ali me perguntando, será que ele foi embora mesmo para lá? Ou será que foi só um pretexto para se afastar de mim? De repente ele queria ficar com essa mulher. E com essa menininha que, com certeza, é filha dele. Ou filha dela, enteada, não sei. Eu lembro que a gente se conhecia num barzinho. Eu frequentava de vez em quando. Trocamos olhares, ele mandou o garçom servir uma bebida na minha mesa. Depois se aproximou, puxou assunto. E por ter gostado do jeito dele, acabamos ficando aquela noite. E no fim, nos envolvemos. E olha, pelo jeito ele tinha mentido para mim desde o começo. Porque na época, falou que era separado e que morava com um irmão. Nunca mencionou filho. E olha que eu perguntei. Nosso relacionamento durou 9 meses. Só que eu sempre o achei assim um cara misterioso. Bom, agora dava para entender por quê. Ele não era quem eu pensava. Só que quando está apaixonada, ou pelo menos pensa que está, nem sei qual era o meu caso, eu estava encantada, disso não tenho dúvida. A gente vai empurrando com a barriga, acreditando na pessoa, mesmo ela dando mostras de que esconde alguma coisa. Quando ele falou que ia embora para Maceió, por exemplo, sofri um monte. Cogitei até ir embora com ele, mesmo ele não tendo me convidado. E quando toquei no assunto, ele desconversou, tratou tudo assim de um modo superficial. E depois que se mudou,
Ou pelo menos fez de conta que se mudou. Nos falamos durante algum tempo. Depois ele simplesmente deixou de me responder. No fim, eu acabei deixando pra lá, né? Até porque ele dava mostras de que não queria mais papo comigo. E agora, 6 meses depois, aquele reencontro, aquela situação chata, esquisita. Ele com aquela mulher, aquela menininha. Ela o chamando de amor. E o pior, ele fingindo que não me conhecia. Eu me senti muito mal com a atitude dele. Muito mal mesmo. Principalmente porque não sou nenhuma boba. Entendi perfeitamente porque ele agiu daquele jeito. Se bem que eu digo que não sou boba, mas no fundo sou. Devo ser muito tonta. Só isso para explicar ele ter me levado na conversa durante tanto tempo. Se aproximou de mim, mentiu, fingiu ser o que não era. Ficou comigo durante algum tempo. Aí inventou que ia embora de cidade, de estado. Lá do outro lado do Brasil. Tudo para se afastar de mim sem despertar suspeitas. Mas é como dizem, né? Mentira tem perna curta. Foi inevitável pensar na nossa história. Em tudo o que tínhamos vivido. E de certo modo doeu saber que ele estava com outra. Que ele tinha mentido para mim. Como ele tinha visto a minha mensagem, mas ignorou. Do mesmo jeito que tinha me ignorado quando me aproximei dele ali naquela loja, resolvi deixar pra lá. Não fui mais atrás. Tava mais do que na cara que ele não queria conversa, né? E se ele não queria conversar comigo, eu também não ia ficar me rastejando. Principalmente depois de ter visto aquela cena. Ele fingindo que não me conhecia. Tudo para disfarçar diante daquela mulher. Mas é para se ver como são as coisas. Dali a alguns dias, eis que ele mandou uma resposta. Oi, Luciane. Queria te pedir desculpas pelo que aconteceu aquele dia no shopping. É que é uma história tão complicada. Teria como a gente se encontrar para eu te explicar tudo? Respirei fundo e mandei resposta na hora. Então foi por isso que você sumiu, né, Marcos? Era casado. Até uma filha você tem? Ele escreveu. Desculpa, eu não queria ter mentido para você, mas se você aceitasse encontrar comigo, pessoalmente, você vai entender a minha situação. Eu te explico tudo. Pensei um pouco e retornei. Você quer se encontrar comigo, é? Mas me diga, você não fingiu que não me conhecia? Diante daquela mulher? Agora você me conhece, né? Você sabe como é que eu me senti? Muito mal. Ele ficou ali pedindo desculpas, insistindo que ia me explicar tudo, se eu fosse me encontrar com ele. Disse que por telefone não era possível. No fim, acabei concordando. Até porque não vou negar que estava morrendo de curiosidade para ver que desculpa que ele iria inventar. Na verdade, mesmo que eu quisesse negar a mim mesma, não era só curiosidade. Não era. Era curiosidade até certo ponto. Mas é que revelo aquele dia. Por mais que eu tenha fingido que não me senti mal, aquilo mexeu comigo. Parece ter despertado aquele velho sentimento. Me senti toda atarantada. Não consegui pensar em mais nada que não fosse ele. Em resumo, no dia seguinte nos encontramos. Logo depois do expediente. Ele fez questão de me pegar na frente do meu trabalho. Incrível,
Tanto tempo tinha passado, mas me deu uma moleza nas pernas de novo. Do mesmo jeito daquele primeiro dia no shopping. Ele parou no estacionamento de um mercado, que ficava no subsolo, se voltou para mim. Só que em vez de me explicar alguma coisa, veio com aquela conversa. Nossa, você tá tão linda, Luciane. Você pode não acreditar, mas eu tava morrendo de saudade. Aliás, você não faz ideia como que eu fiquei aquele dia lá no shopping. Do que você tá falando, Marcos? Como que você ficou? Eu me lembro como que você ficou. Você fingiu que não me conhecia. Ele deu um sorrisinho assim, percebendo a minha ironia. Depois falou de novo que podia me explicar. Eu retruquei. Será que você pode mesmo? Então comece me contando quem é aquela mulher que te chamou de amor. E quem é aquela menininha? Se bem que só uma boba ia te perguntar isso, né? Nem precisa. Eu também não sou tão burra. Deve ser tua mulher e tua filha, né? Por que você mentiu pra mim, Marcos? Por que você inventou que ia pra Maceió quando era tudo mentira? Pode falar na boa. Agora nem tem mais importância. Eu não menti pra você, Luciane, juro. Na época, quando a gente se conheceu, eu estava mesmo separado. Eu morava com meu irmão. Tudo que eu te contei era verdade. Conta outra, Marcos. Aliás, por que você nunca mencionou para mim que tinha uma filha? Estranho a gente ficar junto por quase 9 meses e você nunca tocar no nome dela comigo. Ele ficou insistindo que não tinha mentido para mim, que na época não dava para falar. Ele estava mesmo separado, mas eu estava tão cheia daquela conversa que, Marcos, olha, até pode ser. Até pode ser. Mas a história que você foi embora para Maceió, aquilo era mentira, não era? Nessa hora, ele baixou a cabeça e ficou assim durante um tempo. Com certeza para se recuperar, pensar em alguma coisa, né? Inventar mais uma mentira. Depois me encarou. Olha, eu não sei nem como te falar, Luciana. A única coisa que eu posso fazer é te pedir perdão. Tô sendo sincero quando digo que senti saudade. Que eu sinto muito a tua falta. E depois daquele dia lá no shopping, eu não consigo tirar você da minha cabeça. Eu não queria te responder. Sabia que você estaria zangada comigo, mas... Aí não suportei. Não aguentei. Te liguei e marquei esse encontro porque eu precisava te ver. Olha, nem sei como aquele nosso reencontro terminou daquele modo. Era para termos só conversado. Só para ele me explicar o que aconteceu. E no fim, ele começou a falar do passado, a relembrar. Isso foi mexendo tanto comigo, me deixando tão confusa. Aí me fez um carinho e quando eu vi, a gente estava se beijando. Depois dele, eu não tinha me envolvido com mais ninguém. Me sentia tão sozinha, tão carente, e isso ajudou também a me deixar levar. O desfecho foi que depois de alguns beijos, com as emoções à flor da pele, acabamos parando no quarto de um motel, onde revivemos tudo o que tínhamos vivido num passado não muito distante. Não fazia tanto tempo assim. Não consegui encontrar forças para dizer não quando ele perguntou se eu também queria. E olha, juro que era para termos ficado só naquela primeira recaída, até porque eu não tinha intenção nenhuma de ser a outra na vida de nenhum homem, muito menos dele, que já tinha mentido, me enganado. Mas aí ele voltou a ligar. Aquela mesma conversa.
Tô morrendo de saudade, vontade de te ver, mesmo que seja a última vez. E no fim acabei me dobrando de novo. Se bem que eu estaria mentindo se dissesse que também não queria. Só que o que era para ser uma despedida se tornou apenas mais uma vez que ficamos juntos. Toda vez que ele me ligava, ou que ia atrás de mim na empresa, mesmo sabendo que era preciso dizer não, eu não dizia. Na verdade, eu não dizia nada. Simplesmente embarcava de novo. No final, como se costuma dizer, acabamos começando um caso. Me tornei tudo aquilo que jamais imaginei que seria. Sua amante, a outra, sua ou de qualquer outro homem, porque na minha cabeça isso nunca... Mas o que adianta a gente dizer nunca? Diz nunca e acaba se arrependendo. Parece que a vida tem o gosto de fazer a gente desdizer o que já falou tantas vezes. As explicações que ele me deu nunca me convenceram. Eu nunca deixei de acreditar que ele tinha mentido para mim. Inclusive, quanto àquela historinha de que foi morar em Maceió. Tudo mentira. Devia mesmo ser tudo mentira. Só que tem horas que é tão mais fácil acreditar, mesmo sabendo que a gente está fazendo papel de boba. Aliás, eu queria tanto acreditar que é mesmo tudo verdade, tudo. Sei lá, mas é que dói menos quando eu penso que ele não mentiu para mim. Que estava mesmo separado quando a gente se conheceu. Quando vivemos aquela nossa história de amor. Que aquela sua mudança lá para o Nordeste não era pretexto para me deixar se afastar de mim. E mesmo quando lembro daquele dia em que nos encontramos no shopping, e ele fingiu que não me conhecia, prefiro pensar que ele agiu daquele modo apenas para não ter de dar explicação nenhuma àquela mulher. Repito, tem horas que é mais fácil ou menos complicado acreditar em fantasia do que confrontar a realidade. E é assim que eu sigo a minha vida boba, desse jeitinho, sem perspectiva nenhuma, fingindo ver o que não está na minha frente, me contentando com essa felicidade incompleta, pela metade. Com esse meu papel ridículo de amante, de coadjuvante na sua vida. Vivendo de amor? Não. Na verdade, vivendo de restos, vivendo de migalhas.